Marcos, acho que dispensa a apresentação. Numa época que eu estava começando a astrologia, aprendi astrologia alguns anos atrás, e a gente fica meio perdido dentro da interpretação astrológica, tem muitos livros, né? Estava saindo muita coisa, era interpretação junguiana, interpretação técnica, interpretação disso, daquilo, e a gente ficava meio perdido dentro da literatura. Não é? Foi quando eu conheci o Cid, ele propôs um curso de regras de Mohan, não é? Ele que incentivou o nosso trabalho, visitar a astrologia clássica, a regência, corregência, tudo mais que a gente conhece da astrologia, não é isso? Aí incentivou eu e a Márcia a trabalhar em cima desse livro. Inclusive foi a Márcia quem traduziu esse livro aqui, que eu queria dar de presente na frente de vocês. Acho que é um trabalho de anos dele, ele foi passando pra gente, a gente aqui no SESC tem passado isso adiante para os outros alunos também. Certo? Muito obrigado. E o Cid, para falar de previsões, ele optou pelo tema de trânsito planetário. Está aí para vocês. Obrigado. Bom, nós vamos falar sobre trânsitos planetários. É um tema muito importante para a astrologia. Para ficar só com uma ideia inicial, o trânsito é uma coisa real. O trânsito é algo que acontece realmente. As previsões não, né? Quando vamos trabalhar, por exemplo, com as direções, etc. e tal, aquela ficção de um dia, um ano, né? Ou um ano, um dia, a gente fica assim, será que é? Será que não é? Será que é para valer? E é que eu digo muito, que a astrologia é uma ficção, é uma mentira que dá certo. Né? A astrologia é isso. Então, nós vamos começar a trabalhar sobre trânsitos, não é? Agora, eu gostaria de repor aqui, acho que muita coisa que eu vou falar aqui já seja do conhecimento de todos, evidente, mas eu acho que está faltando um pouco para nós uma certa amarração disso tudo que vem aparecendo como trânsitos, né, em astrologia, e a recuperação de algumas verdades antigas, esquecidas, em nome da tecnologia que hoje domina a astrologia, nessa avalanche de detalhes e de super... Não é, nós vamos por diversos caminhos, podemos fazer muita coisa com essas máquinas maravilhosas que estão à nossa disposição hoje na astrologia, mas às vezes nós esquecemos do mapa radical, que é o mais importante. E tudo é um mapa radical em astrologia. A astrologia é um mapa radical. E é em cima disso que eu quero trabalhar. Além disso, eu quero usar bem o Netuno. O Netuno em Virgem me ensinou uma coisa muito importante: não aumentar detalhes. Netuno em Virgem dá esse negócio, você transforma um detalhe numa coisa muito importante. Não tem essa importância. O detalhe não é importante em astrologia, né? A minúcia. O grande pecado de Netuno em Virgem é isso: você transformar a coisa que não tem lá tanta importância, a sua imaginação atribui a isso um valor fantástico. Essa é uma lição de Netuno em Virgem, né? Aprender um pouco a lidar com Netuno. É importante. Para mim, a astrologia é Netuno, muito mais do que Urano. Tá certo? Então, dito isso, nós vamos entrar diretamente nos trânsitos. Na ligação. Eu transformei tudo em transparência para permitir uma leitura mais fácil ou eventuais anotações, né? Eu gostaria de partir de um aforismo, né, básico da astrologia, muito esquecido. Muito antigo: nenhum presente, nenhuma dádiva se o tema natal não o prometer. O mesmo com relação às aflições. Então é a partir disto que nós temos que trabalhar. Não serão as revoluções, as progressões, os trânsitos, as direções simbólicas. Se o tema não promete, não são elas que vão dar a você isto. Nem presentes, nem aflições. Esse é um ponto de partida. Então, muito pouca coisa, dentro daquele grande número de aspectos que nós obtemos, não é, com as técnicas de prognóstico na astrologia, muito pouca coisa pode ser realmente considerada. Tem muita fantasia em cima disso, muita piração, não é? Então, esse é um ponto de partida. Se não estiver no tema, cuidado. Não vá construir castelos em cima disso, quimeras. Não é? A astrologia dinâmica, né, não podem, esses prognósticos que nós obtemos da astrologia dinâmica não podem contrariar
não é? Trazer algo contrário ao que o tema oferece. Não pode. Os prognósticos, eles não podem neutralizar ou partir para caminhos diferentes daqueles que o tema nos propõe, nos demonstra. Então, esse é um dado importante, né? Por isso que, num trânsito, né, se você pega, por exemplo, um trígono e você tem esse trígono repetindo a posição de dois aspectos, envolvendo dois aspectos que você tem no radical numa quadratura, prevalecerão para efeito de interpretação, né, as características da quadratura. Claro, um pouco matizadas, mas no fundo é a quadratura que você vai viver. Entende? Se no trânsito você pega, por exemplo, você tem no tema radical Saturno-Urano em quadratura, e você pega Saturno-Urano num trânsito, não é, em trígono, se você tem no radical a quadratura, você vai ter que interpretar esse trânsito, você vai ver esse trânsito em cima de uma quadratura. Esse trânsito vai falar de quadraturas e não vai falar de trígono, evidente. Você não pode contrariar seu mapa. Isso é importante. Isso é muito importante em astrologia. Então, dentre essa grande quantidade, não é, de aspectos que nós vamos recolher das mais variadas técnicas que a astrologia pode nos oferecer, nós temos que ficar dentro e em cima dessa perspectiva. Os trânsitos fazem parte daquilo que nós chamamos de astrologia dinâmica, né? Aquela astrologia chamada dos prognósticos, né? Os trânsitos, como todos sabemos, os trânsitos consistem simplesmente em movimentar alguma coisa em cima de alguma coisa que está fixa. O trânsito é isso. O tema é fixo, o tema radical, e aí nós fazemos com que planetas transitem sobre o tema radical, né? Agora, o que nós vamos escolher no tema, né, para montar esse esquema de comunicação entre um astro que transita e aquilo que você tem no tema radical? O que você vai levantar? Os livros clássicos de trânsitos, geralmente eles nos falam, né, dos planetas lentos, Júpiter até Plutão, eventualmente Marte. Mas eu acho que quando você começa a movimentar planetas em cima do seu tema, você terá que observar, para efeito de obter o máximo possível desta técnica, você terá que fazer essas passagens em cima de três coisas especialmente: casas, planetas e pontos sensíveis. Você tem que, nos trânsitos, você tem que pensar em casas, em planetas e em pontos sensíveis. Outra coisa importante é que quando um planeta em trânsito passa por um planeta do seu tema, né, algumas coisas, algumas noções básicas devem ser trazidas aqui e geralmente elas são esquecidas. É muito diferente um trânsito de Saturno sobre Urano natal de um trânsito de um Urano sobre um Saturno natal. Nós temos que pensar isso de uma maneira muito diferente. Temos que pensar, não podemos... Geralmente a pessoa não é, pensa no livro, e o livro vai apresentar, evidente, Saturno, Urano, não é? A não ser num livro de trânsito, você vai pegar Urano aplicando-se a Saturno. Mas, quando um Saturno, por exemplo, forma um aspecto dissonante de quadratura com Urano, você tem, por exemplo, uma tendência a inibir processos modernizadores. Quando o seu Saturno, por exemplo, entra no seu mapa, não é? E você percebe que ele vai oferecer isto, então há uma pressão, uma inibição, um retardamento, não é? Esse retardamento pode aparecer em função da casa pela qual transita o planeta Saturno. Então, de repente, é uma pressão que impede experiências, que impede mudanças, aquela pressão de Saturno. É muito diferente esse trânsito de um Urano em cima de um Saturno natal. Quando um Urano vai transitar sobre o seu Saturno natal, a experiência que você pode sentir deste trânsito é a seguinte: acho que agora dá, então vou experimentar alguma coisa diferente, né? Processos modernizadores.
Mas também esse trânsito vai depender de algumas coisas. De repente, uma quadratura Urano-Saturno pode significar a perda de algo que você vem construindo há muito tempo. Eu sempre imagino esses trânsitos de Saturno-Urano como um diálogo entre a pedra e o raio. Vamos ver quem vence, né? Então, de repente, a pedra resiste ao raio, isto é, Urano resiste Saturno resiste a Urano, mas de repente voa a pedra para todo lado. Então, num trânsito de Urano, uma quadratura, não é? Que repita, por exemplo, uma quadratura do tema natal, não é? E esse é o chamado trânsito exato, trânsito pleno, quando você repete aquilo que você tem no tema natal, isto é, os mesmos planetas do tema natal repetem o aspecto radical por trânsito. Isto é o trânsito pleno, trânsito exato, o trânsito total, e este é de suma importância, principalmente se esse trânsito, por exemplo, for, não é, confirmado por outras técnicas utilizadas, pelas revoluções solares, pelas progressões, etc. Se tudo isto, não é, começa a configurar, não é, uma unanimidade, então atenha-se a isto, porque aí está a coisa mais importante para você considerar. Então é um ponto importante. Esse diálogo, então, essa ideia, né, essa coisa que você tem que considerar de um modo diferente planetas em trânsito, é importante. Isso aparentemente é simples, mas não é tão simples assim, né? Outra coisa importante é que os aspectos do trânsito podem repetir ou não os aspectos do tema natal. Esse é outro dado a pensar. Vou pensar nisso. Aí você percebe que nada repete aquilo que você tem no tema natal. Então, por planetas, você pode deixar de lado. Vamos tentar alguns exemplos daqui a pouco. Então, você já deve pensar de uma outra maneira. Se repetir no trânsito o aspecto do tema natal, a quadratura, então a coisa acontece. Há uma grande propensão, uma grande tendência que as coisas se verifiquem. Há casos em que os planetas, como disse, não apresentam, não é, o mesmo aspecto. São os mesmos, só que um é quadratura no radical, outro é trígono, sextil, logo seja, quincúncio. Então isso você vai ter que tentar puxar aquilo que você tem no seu tema natal, né? A observação dos trânsitos é outra coisa, não é? Como é que você faz a observação dos trânsitos? Eu acho que a observação pode ser diária. Você pode observar seus trânsitos diariamente. Você pode observar semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, há muitas hipóteses para você trabalhar em cima dos trânsitos. Vamos tentar, daqui a pouco, usar alguns exemplos. Outro problema nos trânsitos, o problema das órbitas, né? Que órbitas obedecer nos trânsitos? Eu tenho procurado trabalhar com certas órbitas nos trânsitos, né? Estas órbitas me parecem as mais interessantes, depois de algumas experiências, depois de muitas experiências feitas, né? Eu acho que estas órbitas são interessantes para efeito dos trânsitos. Sol, esse é o quadro básico. A partir dali você vai montar as órbitas, não é? E como você vê, nós temos ali Sol, Lua, ascendente meio do céu, planetas lentos, planetas rápidos e roda da fortuna, e ali temos as casas menos ascendente e meio do céu. Porque, como vocês sabem, em trânsito é importante observar planeta em trânsito fazendo aspecto com cúspide, né? Isso é muito importante observar nos trânsitos. Eu só vou dar um exemplo da importância de planetas em trânsito fazendo aspecto a cúspides de casas. Vou usar um exemplo, acho que já vivido por alguns, porém talvez não sentido. Por exemplo, você pega um planeta que faz uma quadratura, a sua a cúspide da sexta casa. Um planeta que transite pela sua nona casa, fazendo, por exemplo, lá em cima da nona uma quadratura com a sexta. Então você pode, por discussões de nona casa, você pode ficar doente. Você entende? Você leva, por exemplo, seu regente do ascendente para a nona, né? Você tem o regente, vamos supor, o zodíaco normal, padrão, Áries no ascendente. Você tem esse regente do ascendente na nona casa.
Então você é uma pessoa que vai discutir, né, questões filosóficas, religiosas, éticas, né? Você vai se envolver nas discussões na nona casa. E vamos supor que esse planeta que você tem, esse regente do ascendente, lá em cima na sua nona casa, faça uma quadratura com a cúspide da sua sexta. Prepare-se para ter sérios problemas de saúde por causa dessas brigas de nona casa. Está claro uma ideia? Disse que, e isso eu constatei, né, astrólogos antigos afirmavam que quando a quadratura, o mau aspecto vem de cima, né, é o mundo que traz o problema para você. Quando a quadratura vem de baixo, é você o causador dos seus problemas. Por exemplo, se você tem um Marte na 3, né, então está dando para seguir tudo isso? Você tem um Marte na 3, né, e esse Marte na 3 vai formar uma quadratura com a cúspide da 6, é você, apressadinho no trânsito, essa coisa toda, que vai causar seus problemas de sexta casa. Quadratura, planeta Marte na terceira, estou dando um exemplo, você pode botar um Mercúrio, blá blá blá, discussão, e você vai embora. Eu estou apenas querendo ressaltar a importância de trânsitos às cúspides. Isso é um negócio importante, negócio não bem observado, mas que precisa ser lembrado. Então, eu tenho usado, não é, estes valores, e embaixo a gente vai tentar dar a fórmula, né? Para conjunção, para quadratura e oposição, eu somo as órbitas e divido por 2, tá certo? Então eu pego lá uma conjunção, lá sei eu, uma conjunção de Sol, não é? Com uma cúspide, eu pego 12 e 10, tá certo? O Sol está ali em cima da cúspide. Eu pego 12 e 10 e vou dividir por 10. Aí eu tenho a órbita estabelecida, tá claro? Você pega isso mais embaixo, né? Exemplo, Sol por trígono, conjunção, casa 3, 12 por 10, 5. Então, é uma espécie de bafo que fica ali em cima da cúspide da terceira, né? Essa ideia da pressão em cima da cúspide, apenas para dar. Agora, cada um vai tentar usar isso. Não é? No trígono, nós temos a soma das órbitas por 2 dividido por 3. Então, eu tenho um trígono de Marte com o meio do céu. Então, eu posso ter 6 mais 6 vezes 2, fazendo aquela continha. Eu tenho uma órbita de 8 graus para esse tipo de trânsito. São dados, isso depois a gente pode passar. Está claro? Fixação das órbitas é um negócio importante para os aspectos, não é? É um dado importante. Bom, voltando àquele ponto inicial, né, onde estávamos, outra coisa importante e muito esquecida quando se fala de trânsitos, os astros em trânsito, né, conservam sempre os seus atributos e qualidades radicais. Isso é muito importante para você entender nos trânsitos, extremamente importante. Esse problema dos trânsitos conservarem as qualidades radicais, não é? Eu vou dar um tema de exemplo para ver que um astro transitando, ele vai conservar a qualidade que ele tem no radical. Ele não muda no trânsito a qualidade que ele tem no radical. Se você começa a trabalhar com outras ideias, você está fantasiando. Você vai dizer o que não vai acontecer, ou que não tem probabilidade de acontecer. Esse é um outro dado importante, você trabalhar com essa ideia, não é? do astro. Vou pegar um exemplo de tema para a gente poder verificar isso. Um tema de exemplo. Um tema feminino. Esse tema de exemplo, o Sol, neste tema, é o regente da 12, né? Ele deverá ser sempre considerado no trânsito o que ele é no tema. O que esse Sol é no tema? Para mim, o Sol, no meu tema, se eu tenho esse tema, ele será a expressão das provações materiais, de males crônicos, de inimigos ocultos,
de coisas escondidas. Este sol vai ser tudo isto, né? Dos objetos e das pessoas representadas pela casa 12. O sol para mim é 12, para você é outra coisa. O sol no trânsito vai ser isso. Ele vai ser isso numa revolução solar. Ele vai ser isso numa progressão. Você não pode tirar do sol o que ele não é. Para você é isto. Então, dentro desse entendimento é que as coisas acontecem, não é? O sol falará para você, como regente de 12, de coisas obscuras, de males crônicos, não é? Como nós sabemos, na 6 temos os males agudos, naquelas coisas que nos pegam agudamente. Na 12, tudo que dura, tudo que é crônico, não é? Por exemplo, o sol, como regente de 12, será o ato de caridade, não é? Ele falará das servidões, falará dos seus martírios, o sol de 12, ou não. Com o sol de 12 você pode ter o complexo de mártir, ou não. Como eu digo, sol de 12, profissionalize-se rapidamente. Transco, não deixe rolar o sol de 12 por aí, que senão você fica à mercê de todo mundo. Você vai carregar o mundo, né? Você está disponível, né? Precisa levar para o INPS, é você o escalado. Precisa acompanhar alguém para o hospital, é você o escalado. Precisa não sei o quê, tem um cara que bebe muito na família, é você encarregado de cuidar dele. E assim por diante. Sol de 12 é isto, não é? Como você vai viver esse sol de 12 é outra coisa. Como mártir, ou através de um serviço consciente. Vai depender de você. Então é uma ideia, atos de caridade, atos de compaixão, atos de desapego, atos de renúncia. Sol de 12 é tudo isso, né? Grandes males físicos, perdas de liberdade de ação. Sol de 12. Sol de 12 às vezes não tem liberdade. A liberdade fica vinculada a outros. Sol de 12 dá muita gente, por exemplo, em temas femininos. Precisa entender tema feminino diferente de tema masculino, hein? O sol de 12 muitas vezes em temas femininos dá sérios problemas, por exemplo, com a figura paterna, desde hospitalizações, né? Doença, alcoolismo, etc. E às vezes o sol de 12 é vivido em temas femininos através do marido. É uma outra expressão, às vezes acontece. Mas pode ser renúncia, pode ser prisão, pode ser sacrifício pessoal. Sol de 12 é tudo isso. Pode ser messianismo. Por exemplo, todas essas atitudes messiânicas, salvadoras que temos na vida é o sol de 12. Serviço social é sol de 12. Não tem conversa. Quando a Irundina se elegeu em São Paulo pela primeira vez, esse mundo da Casa 12 é que elegeu. Exatamente, o messianismo. Essas técnicas de salvação, tá? Essas propostas salvadoras. Por isso que eu digo, todo pisciano, né, é um salvador. E mesmo que ele diga que não salva, ele mente. Se ele diz, ele mente. No fundo, ele está sempre propondo a salvação de alguém ou de alguma coisa. Então, esse sol, a pessoa vai viver este sol dessa maneira no trânsito, não vai ser outra coisa. Quando esse sol transitar, ele vai carregar isso para o trânsito, entende? Não vai ser outra coisa. Agora, você vai viver isso de uma maneira mais ou menos consciente, você vai viver isso de um modo mais ou menos fácil, vai depender de como esteja este sol no seu tema. Isto também será carregado para o trânsito, para a progressão, para a revolução, para onde for. Como está o sol no seu trânsito? Está bem, está mal? E esse é um outro problema no qual nós vamos entrar já já. Não é? Os antigos falavam das debilidades e das dignidades. Levantar todo o potencial, toda a intensidade do planeta, não é? E a qualidade que ele vai levar para o seu tema. Duas coisas importantes em astrologia. Mas, ainda dentro deste exemplo, vamos pegar o planeta Vênus. Não é? Vênus, para esse tema, o que é que vai ser? Vênus é o regente tanto da 2 como da 9. Então esse Vênus será a expressão astral da fortuna da pessoa, dos bens, dos ganhos, das perdas decorrentes da atividade, né? Do seu sistema de valores. Casa 2 é sistema de valores também. Casa 2 vai nos falar do seu sistema de valores, aquilo que a gente chama de axiologia, né? Então a sua escala de valores vai ser montada em cima
da sua casa 2. O que você valoriza? Sagitário na 2, você pode valorizar muito cultura, arte, né? Libra, o que você vai valorizar com 2? Né? Então você vai ver, você vai valorizar o que você tem na 2. 2 também é boca, não esqueçamos disso, né? Casa 2 é boca. E diz muito da comida que você compra, a casa 2, né? Não esquecendo disso. Casa 2 fala muito do que você compra. Para comer. Por exemplo, Leão na 2 compra muito, demais. Né? E assim por diante. Como a 5 vai ser o que você prepara. Como a 6, como você se alimenta. Por isso que a astrologia é tão sábia. Botou na 6, não é? Alimentação e a doença. Você é o que você come. O astrólogo sabe disso, tem que saber disso. Você é o que você come. Está claro? Então aqui aparecem esses esquemas. Casa do signo que ele rege está e não avalia a casa onde realmente, efetivamente, o planeta está. Isso é outro problema. Porque nós temos que considerar, primeiro, a casa em que o planeta domina, e o segundo, a casa em que ele atua. Numa velha lei da astrologia, nós devemos, por exemplo, quando eu quero pensar, eu vou entrar nisso, se me dá um minuto, eu volto. Então, me guarde esse parênteses aberto aí. Eu apenas quero continuar falando um pouco desse Vênus como regente da 2. Ele vai representar a sua escala de valores, mas também, como dono da 9, ele vai representar as aspirações superiores, vai representar ideais culturais, éticos, vai representar toda a 9, ideais religiosos, filosóficos, relações com o exterior, tudo aquilo que sabemos, e assim por diante. Agora, nós não podemos nos esquecer de que os astros, por sua mobilidade, e aí começam a entrar, eles são os elementos ativos do sistema horoscópico. Os astros são os elementos ativos do sistema horoscópico. E daí uma distinção importante a ser feita. Os planetas em um tema têm duas funções orgânicas distintas. Primeiro, uma função representativa, como significador de alguma coisa. Vênus para essa pessoa é exterior, e pode ser dinheiro também. Então ele tem essa função representativa como significador dessas coisas. Agora, ele terá uma função ativa dessas coisas. Essa função ativa vai decorrer da posição nesta ou naquela casa. Vamos entrar já no problema de como o planeta poderá ser, a qualidade que ele terá. Aí vamos entrar no signos, etc. Juntando casa, signo e outros itens que vão nos dar a correta avaliação do planeta. Não basta analisar por signo um planeta. Não basta ver o estado celeste de um planeta. Eu tenho que ver o seu estado terrestre e muitas outras coisas mais. Então, por exemplo, nesse tema, a Lua é regente da 9, a Lua é regente da 11, está na 9ª casa, não é? Então, ela é significadora dos assuntos da casa 11. Ela significa para esse tema amigos, projetos, ideais. E isso é o que ela significa. Esta é a função representativa da Lua no tema. Mas a função ativa é outra. Ela carrega essas coisas para a 9ª casa. Então, ela vai influenciar os assuntos da 9ª casa, esta é a função ativa, através daquilo que ela representa como casa 11. Está claro? Ela carrega. E como ela vai afetar a 9ª casa? Como ela afeta a 9ª casa? Você tem que ver como é que essa lua está no mapa. E aí vamos ter que definir esse problema da lua no mapa. Bem, mal, mais ou menos. Vamos estabelecer um coeficiente para isso. Para fins didáticos é sempre útil estabelecer um coeficiente. Para você pensar, não, essa lua está mal, está com uma série de problemas nesse mapa. Então, a interpretação é de que as influências da 11 na 9 são nefastas, não são muito boas, não é?
elas atuarão, as influências da 11 e na 9 atuarão de um modo desfavorável para esta pessoa. Atuarão porque, embora exaltada, né, a Lua está exaltada em Touro, não é? Ela tem um coeficiente muito baixo, se você considerar alguns aspectos que vamos abordar já já, né? Ela está muito mal, está com maus aspectos, está mal com o dono da casa. Como poderíamos considerá-la como um astro dominante, está lá em cima, culminante, e mesmo como astro culminante não é lá essas coisas. E além do mais, como também poderíamos vê-la como ileg desse tema, não é? Ela também, Lua como ileg, não é coisa boa, não é? Isso tudo terá que ser avaliado e considerado. Ileg. Já vou chegar lá. Entende? Então, esses dados da Lua, não é, vão nos revelar uma série de problemas. Uma série de problemas. Não é? Me dá uns 5 minutos, eu já vou explicar o que é o ileg. Ileg é um astro, é o astro doador da vida. É um astro que tem muita importância no tema. Geralmente ele deve ser procurado. Isso é muito importante para nós, porque ele é o astro que acompanha você. Ele deve ser procurado, segundo a boa técnica astrológica, na região do ascendente, né? Se não no ascendente, no meio do céu. E inexistindo planetas no ascendente, temos um limite para ser buscado. É matéria astrológica isso, né? Então você vai ter que buscar, você vai ter que eleger outros astros como o planeta ileg. Quer dizer, é um planeta que vai ser muito importante para você. Lua e Vênus são planetas ruins para ileg, são planetas que sustentam você. O ileg é um planeta doador da vida, não é um planeta assim que se prende a você em termos vitais, muito importante. Por exemplo, se você tem, vamos apresentar o mapa do Gandhi, o planeta ileg do Gandhi é Saturno. Então isso vai, um Saturno como planeta ileg pode fazer a pessoa durar muito, bastante. E de fato, Gandhi vai morrer com 79 anos. Além disso, temos que ver aspectos que esse planeta recebe, não é? Por exemplo, a Lua, esses astros muito afetados por pressões exteriores, são planetas que não funcionam bem como ileg. São planetas que não dão sustentação a você, sob o ponto de vista vital, tá certo? Lua, Vênus. É claro que se esses planetas receberem bons aspectos de outros planetas, e o aspecto mais imediato que o ileg recebe vem do planeta que tem o nome, não é? De afeta, né? Então você vai ver que melhora um pouco a vitalidade deste ileg. Agora, o aspecto negativo que este planeta receber, né, é um aspecto mortal quase, é um aspecto muito difícil para ele, que vai estar intimamente ligado ao seu adeus desta vida, tá certo? É o planeta Anareta, aquele que tira a vida. Então esses conceitos são interessantes, estavam numa astrologia muito antiga, e essa análise do ileg eu vejo como importante. Tenho isso comprovado através de uma observação de vários anos. Então, por exemplo, se você tem, evidente que os melhores planetas que podem funcionar como ileg no mapa são um Sol, um Júpiter, não é? São planetas, não é? Que sempre traduzem uma grande abundância de energia. Evidente que aspectos de afeta e anareta terão que ser considerados. Então o planeta ileg é muito, você observar, por exemplo, trânsito sobre o ileg, isso vai ser muito importante para você analisar em termos de questões vitais, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, os critérios que você vai usar para estabelecer, né, os astros, voltando àquilo, que transitarão sobre o seu tema, que astros eleger? Júpiter a Plutão? Marte, incluir Marte? Evidente que nós sempre procuramos eleger os planetas lentos, escolher os planetas lentos, são sempre os mais significativos, evidente, porque são eles que mais facilmente, né, nos oferecem o problema da retrogradação. A retrogradação é muito importante, nós sabemos que às vezes o planeta faz 3 aspectos
em retrogradação antes de atingir a sua marcha direta. E às vezes ele fica muito tempo, não é? Às vezes leva um ano no vai e vem. Marte, por exemplo, vai ficar algum tempo. Agora, quando ele vai transitar durante muito tempo entre Virgem e Libra. Vai ficar alguns meses ali em cima. Ele vai ficar num vai e vem. Então ele ficará ativando esse ponto que você tem no seu mapa. E assim por diante. Então esse fenômeno da retrogradação, ele está muito mais ligado aos planetas lentos, não é? São planetas que podem tornar um ponto do seu mapa sensível por um ano e até mais. Isso tem que ser observado no trânsito. Agora, nós acreditamos, eu acredito que além dos planetas lentos, tradicionalmente considerados para efeito de trânsitos, não é? Nós devemos fazer transitar pelo nosso tema aquilo que eu chamaria de planetas dominantes também, além dos lentos. E esses planetas dominantes, esses astros dominantes, estou falando para estudos, não é? Mais consequentes, mais aprofundados. Fazer transitar pelo seu mapa o Sol, a Lua, o regente do tema, governante do tema, o astro culminante, o astro mais dignificado e o astro mais debilitado. Vou repetir, eu vou pôr um quadro onde isso esteja. Você vai usar tudo isso, né? Você pode usar não dá. Não. É isso aqui embaixo. Está aqui. A escolha dos astros, né? Falamos da função representativa e da função ativa do planeta. Função representativa significa domínio. Função ativa, onde ele atua. Onde ele atua é muito importante, essa função representativa. Agora passamos então à escolha. Falamos em Sol, Lua, regente do tema, governante do tema, astro culminante, mais dignificados ou mais debilitados. Tudo isso nós podemos fazer circular em cima do nosso tema. Aqui cabe uma distinção. Quanto a Sol e Lua, eu acho que não há o que insistir. Quanto a regente do tema e governante do tema, eu acho que cabe uma ligeira explicação. Eu entendo, talvez contrariando alguma coisa que esteja em livros, que regente do tema é regente do ascendente. É um rei, às vezes esse rei não governa nada, né? Então nós temos caso, por exemplo, na França, né, em que o verdadeiro rei da França era um cardeal, não era um rei, né? E o rei de fato era o Richelieu, né? Por exemplo, não era o rei francês. Então aqui também, às vezes o regente do tema, ele está enfraquecido, está mal, está debilitado, e de repente você tem um planeta no tema, que ele vai governar esse tema, que ele manda no seu tema. Às vezes, até ele concorre em grau de importância com o regente do ascendente. De repente você tem um planeta no tema que, embora não seja regente de uma casa angular, mas este planeta vai funcionar assim como um dono do tema, né? Ele vai dividir poderes e até neutralizar o regente do ascendente. Isso tudo precisa ser avaliado em cima de cada caso. Existe um governante de tema, existe um regente de tema. Tradicionalmente, a gente considera como regente de tema, o regente do ascendente. Mas, por exemplo, você pega um regente do ascendente, enfraquecido, caindo para uma 12, recebendo aspectos dissonantes de Netuno, ou numa 8, lá sei, enfim, você pode inventar. E esse regente de tema ficará extremamente enfraquecido dentro do tema. E de repente você tem um planeta que domina, que faz aspectos com Sol, com Lua, não é? Com o meio do céu. Você encontra muito isso.
Então, este será de fato o governante do tema. Claro, essa distinção é importante. Você precisa saber avaliar isto. Outro problema é o seguinte: o astro culminante, não há o que discutir. Eu acho que está mais perto, né, do meio do céu, ele atua no meio do céu. Agora, o problema dos astros mais dignificados ou debilitados num tema, isso já vai oferecer muita dificuldade. A astrologia, que veio para nós do século XIX, início do século XX, criou uma tabela para falar de dignidades e debilidades, né? Aquilo que era mais digno, aquilo que estava mais debilitado num tema. Eles estabeleciam um valor, por exemplo, certos aspectos têm um valor, por exemplo, de 5. O trígono, por exemplo, valia 5 como dignidade. A quadratura valia 4 como debilidade. Um sextil já valeria 3 como dignidade. E depende do ponto de vista, você estabelecendo certos critérios para avaliar, e eles extraíam dali uma média, faziam uma divisão entre a dignidade e a debilidade, extraindo daí um coeficiente, um valor. Isso é relativamente fácil, não é? Desde que adotado uma tabela. Mas a gente pode questionar muito esse problema de tabelas. Esse problema das tabelas, né, ele vai ficar muito discutível quando você começa, por exemplo, e eu vou expor isso rapidamente, né, quando você começa a levantar essa questão da dignidade e da debilidade. Então, para efeito de avaliar a qualidade de um planeta do seu tema, né, você tem que considerar a posição na casa. A astrologia antiga, essa que nos vem do século XIX, início do XX, fala, por exemplo, não é indiscutível, planetas na 10 e no ascendente são planetas que têm dignidade. Então eles atribuem um valor 5, por exemplo, numa posição de casa. Bom, esses mesmos quadros, eu não os trouxe aqui porque há vários. Então, de repente você encontra certos astrólogos muito importantes, dando muita dignidade, por exemplo, não tão grande como a 10 ou a 1, mas a um planeta na casa 4. Por exemplo, dando dignidade 2, um valor 2 a um planeta que estivesse na 4, ou um valor 3. Né? Um valor 2 ou 3 a 7, e assim por diante. Aí eu comecei a pensar em cima disso e cheguei à conclusão de que talvez se justificasse esse critério século XIX, início do século XX. Não nos esqueçamos que a astrologia também ela sofre as fortes pressões aquarianas, né? Esse movimento aquariano que está entrando todo aí, né? Ouvimos a palestra anterior definir a hora do nascimento do nosso país, né? A 11, 10, 8, lá sei eu, 8 horários diferentes. E cada astrólogo vai inventar um, porque cada astrólogo quer ser especialista e diferente em alguma coisa. Esse é o problema de aquário, né? Queremos trabalhar, não é? Enfim, somos especialistas nessa... Isso vai dar o mesmo problema aqui. Essas pressões aquarianas serão sentidas também na eleição do valor da casa. Se para os astrólogos do século XIX, por exemplo, a casa 2 era uma casa digna, não é, de receber um valor elevado, hoje para nós, nessas pressões todas aquarianas, casa 4 pode ser um horror, pode ser uma debilidade, entende? Um planeta na casa 4, ele pode ficar gravado de forte debilidade, principalmente dentro desse mundo aquariano em que vamos entrando. Não entramos ainda na tal era de aquário, vamos chegar lá certamente. Mas, então um planeta na 4, ele pode ficar sufocado, evidente. Se talvez no século XIX, onde os enquadramentos sociais, familiares, antes de Plutão passar por Câncer e destruir esse conceito de família que temos, podemos esquecer, quando Plutão entrou no signo de Câncer, ele foi descoberto em Câncer na década de 30, Plutão nos trouxe 2 guerras mundiais e desmantelou o conceito de família que tínhamos, sem dúvida nenhuma.
Depois da passagem de Plutão por Câncer, esse conceito de família desapareceu. É isso. Então, essa casa hoje, planetas na quarta, podem ficar gravados de forte debilidade. E isto pode ser sentido a nível comportamental hoje. Por exemplo, pessoa que tem um Vênus numa quarta casa, né, é uma pessoa que vai ter alguma dificuldade de amar fora desses padrões. E a vida está exigindo que isto seja vivido de outra maneira. Então, pessoas que não sabem dar o amor de outra forma, senão daquela maneira, não é, pela qual ele recebeu esse processo afetivo. Então, isso pode ser horrível, esse problema. Um regente do ascendente na quarta, um sol de quarta casa, isso pode ser uma coisa muito complicada hoje no mundo. Poderia ser talvez melhor no século XIX, início do século XX. Mas um sol de quarta hoje pode ser uma coisa terrível até certo ponto. Eu chamo sol de quarta do sol do júnior, né? Normalmente quem me aparece com sol de quarta é júnior ou neto. Um horror, né? Como? Sobrinho aí é sol de sexta, né? Tem um tio poderoso. Tio poderoso é sexta casa, né? Então, de repente, agora o sol de quarta é terrível. Por isso que vocês vão ler no livro de astrologia o seguinte: sol em quarta casa, sucesso na segunda metade da vida. Quer dizer, a turma toda só morre na segunda metade da sua vida. Aí você pode herdar alguma coisa. Esse é o famoso sol de quarta, entende? Agora, se você tem um planeta importante do seu tema numa quarta casa, isso era uma coisa assim, vivida de uma outra maneira. Muda, a astrologia muda, os tempos mudam, os enfoques mudam. Então o sol de quarta, que era vivido de uma outra maneira anteriormente, aquele culto de valores, aquela adaptação a esses valores, né? Hoje você vai sentir isso de uma maneira completamente diferente. Então, eu acho que um sol de quarta, vai depender do exame de cada caso, ele pode ficar, como disse, gravado de forte debilidade. O seu Mercúrio de quarta, por exemplo, ele pode ficar impregnado das ideias familiares. De repente você é o que a família fez você pensar. Um Mercúrio de quarta pode induzir você tranquilamente a isso. Ou você adota as ideias da família, ou você adota, né, porque isso dá segurança a você, porque você é modelado dessa maneira. Então esse problema de valorização das casas para efeito de debilidade e dignidade é importante. E que falar então da sétima, né? Planetas na sétima. Os astrólogos anteriormente valorizavam muito os planetas da sétima. Hoje vamos ter que valorizar isso de uma maneira diferente, evidente. Não esquecendo que a sétima é parcialmente maléfica, né? Está claro que a sétima é parcialmente maléfica? Quais são as terríveis? A 8, a 12 e a 7, né? É a casa do casamento, que pode, das uniões, que pode ser parcialmente maléfica, não esqueçamos disso. Então esse trabalho de valorizar o planeta numa casa, quanto a 10, quanto ao meio do céu e ascendente, não há o que discutir. Você pode dar 5, você pode dar tranquilamente, planetas que estejam no ascendente ou na 10, você dá 5 graus de dignidade, né? Agora, planetas na 4, planetas na 7, planetas na 6, geralmente você vê planeta na 6, você pode viver a 6 como perícia, como habilidade, mas você pode viver a 6 como falta de estamina. Por isso você encontra no livro de astrologia, Sol na sexta, saúde debilitada. Por que essa propensão à saúde debilitada com o Sol na sexta? Porque em Virgem há uma retração de luz, há um corte de luz, há uma perda de energia. Quando o Sol passa de Leão para Virgem, há uma tremenda perda de energia, não é? Exatamente. Qual é a função de Virgo? Expurgar, purificar os excessos leoninos. Então essa contenção de luz ocorre exatamente na sexta casa. Essa queda da energia, a morte que aparece, a morte não está na 8, a morte está na 7. A morte se anuncia na sexta. Nessa leitura, a morte se anuncia na sexta.
Na sexta casa você tem que aprender a dominar o seu eu, senão você não entra na 7 nunca. Você nunca vai entrar num contrato, numa união, se você não aprende na sexta casa a lidar, a expurgar aquilo que você conquistou na 5. Essa leitura. Então a valorização das casas é importante para efeito de você estabelecer o que é planeta mais digno no seu tema e aquilo que os antigos chamavam de seu astro negro, isto é, o planeta mais debilitado. Naquele tema de exemplo, pode ser o planeta Vênus, o astro negro do tema. Nós vamos ver por quê. Ainda com relação a aspectos, não é? Que aspectos nós vamos considerar? É claro que os tradicionalmente benéficos, grau 5, 3, trígono 5, quadratura 4 como debilidade. Aí aparece o problema do quincúncio. O quincúncio era vivido de uma outra maneira no século XIX. O quincúncio hoje é vivido de outra maneira. Ainda dentro das pressões aquarianas novas, não é? É por isso que eu estabeleço um grau alto para o quincúncio. O quincúncio é muito importante hoje como efeito de uma relação ascendente 8 e 6. O quincúncio é uma triangulação disto. O quincúncio hoje, nesses tempos de individualidade que busca uma plenitude de afirmação, os quincúncios são mortais hoje. Os quincúncios são causadores de sérios problemas a nível físico, emocional, psíquico, etc. Não esqueçando que o quincúncio tem uma relação de 6 e de 8, ascendente 6 e 8. Por 6, o quincúncio traz sempre, né, uma frustração, quer dizer, habilidades que não serão usadas a seu favor e sim favorecendo outros. E na 8 você pode se matar pela 7, num quincúncio ali, não é? Então, o quincúncio sempre produz essa frustração que pode se traduzir por culpa, por amargura, por ressentimentos. Não é à toa que o quincúncio causa males físicos e gerando somatizações terríveis, né? Dependendo do quincúncio, né? Marte e Saturno em quincúncio, né? Desde problemas de sexualidade, sexo é pecado, quincúncio Marte e Saturno, até uma dificuldade para iniciativas, né? Marte e Saturno no quincúncio. Os quincúncios de Netuno, então, trazem sempre uma proposta de um serviço, né? Um dos mais terríveis quincúncios é o Saturno-Netuno, quando você fica extremamente vulnerável a pressões ambientais, né? Recebendo daquilo que está à sua volta, né, toda aquela carga de sensibilidade que vai fazer de você um responsável pelo sofrimento que você vê, pelo sofrimento que você presencia. Por isso que um quincúncio Saturno-Netuno, ele traz problemas que vão gerar diagnósticos muito difíceis. O que eu tenho? Não sei. Só que esta água de Netuno furou a minha pele, Saturno, e eu estou sentindo mais intensamente o sofrimento, a desagregação social que eu vejo. Coisas, né, que vão me afetar muito intensamente. E quem tem esse quincúncio, às vezes, entra em barca furada. A barca furada é a seguinte: olha, você está sentindo isso porque, como dizem aqui no Ocidente, é teu karma. Então vai fazer alguma coisa, vai trabalhar no centro, vai trabalhar aí no neuróticos não sei o quê, e você entra em próprio. Cuidado, esse quincúncio é problemático, porque desmancha um pouco as suas resistências, né? Inclusive dando alergias também. Pode aparecer uns probleminhas de pele junto com o quincúncio. Então, o que eleger? O quincúncio antes, no século XIX, era vivido, é bonito esse negócio de deixar para o outro, abrir mão e o outro levar. Hoje, no mundo moderno, esse negócio é muito complicado. É muito complicado na era de Aquário. Então, eles vão estabelecer valores diferentes para o quincúncio. E hoje nós vamos estabelecer valores outros para o quincúncio. O quincúncio passa de positivo para negativo. Em 50 anos ele muda. Ele é vivido e entendido de uma outra maneira. Entende? Então isso tudo vai dando uma possibilidade de você estabelecer o valor exato, a qualidade do astro que transita, não é? Essa qualidade que você estabelece para o astro que está no seu tema
vai decorrer de toda essa avaliação. O problema do movimento, claro, retrógrado, direto, isso é importante. Planetas retrógrados serão penalizados com uma taxa de debilidade, evidente. Não há o que discutir. O problema de orientalidade e ocidentalidade com relação ao Sol. Isso tem que ser levantado na avaliação dos planetas. O que é a orientalidade com relação ao Sol? Você pega o Sol e traça uma linha reta dividindo o mapa em dois, né? Planetas que estiverem ao Oriente, a orientalidade é dignidade para todos os planetas acima de Vênus. E planetas que estejam em dignidade, a dignidade será Lua, Mercúrio e Vênus. Os planetas que estão entre a Terra e o Sol. Então, a ocidentalidade é dignidade para a Lua, Mercúrio e Vênus, e debilidade para os demais planetas. Tá certo? A orientalidade será dignidade para os planetas de Marte em diante e debilidade para a Lua. Naquele tema de exemplo, o planeta Vênus, que estava ao oriente do Sol, estava débil dentro desse critério número 4, orientalidade e ocidentalidade. Então, isso temos que recuperar. Outra coisa, não há o que discutir. O problema do planeta feral. Antes de tudo, o que é planeta feral? É uma palavra que está no dicionário, quer dizer funéreo, funesto. Então é o planeta que não tem aspectos no seu tema, que não faz aspectos. Então é um planeta gravado de debilidade. Ele oferece uma debilidade para você. Ele é um negócio a ser observado muito intensamente. Ele vai provavelmente aprontar uma para você, mais cedo ou mais tarde. Estamos falando aqui de casos em que esse planeta pode ser analisado dentro desse critério de planeta feral. Por exemplo, o planeta que está domiciliado, ele não tem dispositor. Esse é um caso. Existe o planeta que está sem aspectos, mas que está à disposição de um outro planeta. Isso vai dar um outro tipo de avaliação. E um terceiro tipo de avaliação é também verificar se esse planeta vai ter aspectos por declinação, embora não os tenha dentro do tema. Tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser analisado. Está claro? Outra coisa importante é essa questão: domicílio, exaltação, exílio, queda e peregrinação. Recuperar um pouco estudar o planeta peregrino, isso é importante. Nós abandonamos esses conceitos. Velhos conceitos da astrologia. De repente você fala que Capricórnio é um signo contorcido, o cara fica olhando para você assim: o que é isso? Então você não viu lá no início da astrologia esse problema do signo contorcido. Capricórnio é um signo contorcido. Você precisa saber o que são signos mudos, o que são estéreis, e por aí afora. É importante rever tudo isso para analisar bem, para entender bem a coisa. Recuperar. Astro culminante. O planeta elevado tem importância no seu tema. Ele recebe uma dignidade relativamente boa, né? E você pode examinar os paralelos, finalmente. Avaliado tudo isso, examinado cada caso, né? Não vamos estabelecer uma tabela para obter esse coeficiente, mas em cima de cada caso você pode eleger, por exemplo, o astro mais debilitado do seu tema. Pode ser um Júpiter, pode ser um Vênus. De repente Vênus para mim mata, pode ser o regente da 8, para você pode ser dinheiro. É esse nível de entendimento. De repente um trânsito de Júpiter, que para você, quando ele passou na sua 6 há 12 anos atrás, ele deu um emprego novo, hoje ele passa por ali, pode preparar um problema terrível de saúde. Entende? Essa coisa tem que ser vista dentro desses critérios, dessa dinâmica que o mapa pode oferecer e que oferece efetivamente. Então, outro problema que não podemos deixar de apreciar quando falamos de trânsito é o problema pelas casas, né? Pontas de casas. Planetas, às vezes, os lentos principalmente, ficam ali dormindo em cima de uma cúspide por muito tempo. Eu uso, às vezes,
para fins didáticos, eu avalio, por exemplo, se você pega a velocidade média diária dos planetas e você pega a órbita que você usa, e pressupondo que não há retrogradação nesse período, você começa a estabelecer prazos em que um planeta lento, às vezes, começa a atuar em cima de você. Por exemplo, se você pega a velocidade média de Plutão, se move muito lentamente, e se você pressupõe, admitindo a órbita, por exemplo, uma órbita de 6 graus, para Plutão atuar por trânsito, você pode sentir o bafo de Plutão na sua vida 6 meses antes dele passar em cima do ponto considerado. 6 meses antes, Plutão começa a agir, começa a sensibilizar algum ponto do seu tema. E se isso pega uma casa angular, pega um planeta, um ILEG, coisa assim, isto é importante. Então, você pegue, faça uma brincadeira, veja como é que acontece isso no seu tema. Pega a velocidade média dos planetas, né? E tente, em cima da órbita que você usar, tente ver o tempo que um planeta leva para, por exemplo, fazer uma conjunção com certas áreas do seu tema, certos pontos sensíveis. Você vai ter uma forma, vamos dizer assim, de trabalhar com antecipação, você vai se posicionar bem melhor em cima disto que vem vindo, que a dinâmica celeste traz para você. Partindo sempre daquele princípio, a astrologia, ela tem que ser vista como algo preventivo e não corretivo. A astrologia é para isso. A astrologia não pode muito, mas o que ela pode é muito eficaz. Então a astrologia pode nos ensinar a atuar preventivamente. Então você já pode se prevenir um pouco melhor, porque você já está sabendo do tipo de sensibilidade que pinta numa área do seu tema. O tempo que isto leva, a aplicação do planeta, tudo isto pode ser levantado. Então, nós temos, decorrendo de tudo isto, não é? Um exame importante da qualidade do planeta, a significação do planeta no tema. Naquele tema, Lua, regente de 11. Né? Então ela traz a casa 11, projetos, ideais, amigos, né? Utopias, lá o que você queira jogar na 11, grupos, corporações, instituições, etc. Né? E a qualidade que ela tem, né? A qualidade, o que ela é, como ela está. Agora, isto vai se unir à intensidade do planeta, que é um resultado das debilidades e das dignidades. Para você examinar um planeta, você tem que levar esses dois itens em consideração. Toda vez que o trânsito do regente de uma casa forma aspecto, e podemos estabelecer uma regrinha básica dos trânsitos, que diz o seguinte, não é? Toda vez que o trânsito do regente de uma casa forma aspecto favorável com um dos seus amigos, por exemplo, se você tem no tema radical este planeta em bom aspecto com um outro, vamos chamar este planeta com o qual ele tem bom aspecto no seu tema radical de amigo. Então, toda vez que o regente de uma casa forma aspecto favorável com um dos seus amigos, os objetos que este dono representa, segundo a casa que domina, se encontram favorecidos com relação aos objetos representados pelo astro amigo. Então, vamos tentar dar um exemplo em cima do tema, né? Esse problema do tema, do astro amigo. O trânsito, vamos pegar o Sol. Por exemplo, tomemos o planeta Vênus. Vamos pegar o tema de novo para a gente ver como é que isso aparece. Pegar esse tema de exemplo de novo, né?